Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o novo nascimento. Nós entendemos acerca da palavra de Deus que todo cristão precisa nascer de novo. Todo homem, toda mulher precisa nascer de novo. E o novo nascimento aqui não se dá de fora para dentro, mas ele se dá de dentro para fora. É o homem espiritual sendo vivificado. É a mulher espiritual sendo vivificada. Tendo dentro de si mudanças que agora são diretamente para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Todo ser humano precisa passar pelo novo nascimento se quiser entrar no céu. Não será possível entrar no céu sem passar por um processo de novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Porque de acordo com a palavra de Deus, o velho homem já está condenado com as suas práticas pecaminosas. A velha natureza, ela é caída, ela é corrompida, e ela já está sentenciada. É por isso que eu e você precisamos nos esforçar para viver o novo nascimento. E esse novo nascimento se dá em uma vida renovada. Todos nós precisamos passar também por um processo de renovação. Dia após dia, você precisa buscar renovo em Deus. Você precisa buscar viver aquilo que Deus tem para você. Nós vemos, infelizmente, que os dias atuais, os homens estão preocupados consigo mesmos. Estão preocupados em ter coisas. Obrigado, Cris. Estão preocupados em conquistar coisas. E deixa eu abrir um parênteses aqui, não tem problema nenhum em você conquistar coisas. É plano de Deus que você conquiste. Mas isso não pode ser para você prioridade absoluta e você negligenciar a sua vida espiritual. A vida espiritual precisa ser a minha e a sua prioridade. A vida espiritual precisa ser prioridade número 1 para mim e para você. Porque primeiramente nós somos espírito. Porque nós precisamos comunicar com Deus e só é possível a comunicação com Deus através do Espírito. Porque Deus é Espírito. Não é possível eu me relacionar com Deus num ambiente de carne. Porque a carne é corrompida. A carne já está condenada. E você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que a expectativa humana é de 70 anos. Passou disso, é enfado e canseira. Depois que se morre, aonde vai o corpo? A carne. Volta para o pó da terra. Ela já tem uma sentença. Mas a Bíblia diz que o meu e o seu espírito, ele é eterno. E Deus é espírito, e importa que eu e você o adoramos e comunicamos com ele em espírito. Por isso, eu e você precisamos passar todos os dias por um processo de renovação. Todos os dias, eu e você precisamos buscar essa transformação que acontece aqui dentro.
que é preciso acontecer aqui dentro. E eu quero abrir aqui um parênteses, mais um, né? Fechei aquele, deixa eu abrir esse, para a glória de Deus. No dia do nosso culto e celebração de aniversário, nós vamos também celebrar batismo. Tem irmãos aqui que nós vamos batizar. E vai ser uma bênção, porque nós já vamos estar lá na piscina, né, irmão Roberto? A gente vai testificar mesmo se o cara morreu. Amém? Então eu e você, nós precisamos passar por um processo de transformação. E quando nós falamos em transformação, no nosso subconsciente, ou o nosso subconsciente, ele tenta bloquear essa informação. Porque transformar exige de nós. Transformar, Anderson, exige renúncia. Ser transformado, Wagner, exige alguma coisa que precisa ser feita. E o nosso subconsciente, ele naturalmente ele bloqueia, porque o ser humano por si só, ele não quer passar por processo de transformação, Clóvis. A gente quer viver do jeito que a gente acha que tem que viver. A gente quer andar a maneira que a gente acha que tem que andar. A gente não quer prestar conta para ninguém, sim ou não? Ô irmão, é um saco prestação de conta, hein? Você fala, eu vou ali, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. Não é um saco, irmão, você tem que ficar prestando conta? Mas é assim que é a vida espiritual. Você precisa constantemente estar diante do seu Deus e dizendo para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso realizar. Senhor, eu preciso fazer. Senhor, eu preciso alcançar. Senhor, porque Ele é Senhor de fato. Então, constantemente nós não queremos passar por renovo, pelo processo do renovo. Nós não gostamos muito de mudanças. Essa é a verdade. O ser humano não gosta de mudança. Você quer ver um exemplo? Imagine que você trabalha lá no seu escritório, e aí, esse final de semana, você não foi no escritório, porque é sábado e domingo, você não trabalha no domingo, mas na sexta-feira você deixou a sua mesa arrumada, a sua cadeira no mesmo lugar, o seu porta-treco em cima lá, o quadrinho da sua família, é o comum que tem, né? O quadro da família, deixou o santinho do lado, e está tudo lá bonitinho, e aí o calendário do outro lado, e aí na segunda-feira você chega, a sua mesa não está lá, sua mesa está no outro canto. Que você... Você fica bravo, sim ou não? Oi. Você já fica, opa, por que estão mexendo na minha mesa? Por que? Pode deixar ele. Por que estão mexendo na minha mesa? Por que? O que está acontecendo? O marido casado com a esposa, 20 anos. E aí está chegando novembro, vai ter o sítio da igreja, e vai aproveitar, vai ter o Natal, o Ano Novo, festa. Aí a esposa fala, não, vou dar um toque no cabelo, vou dar uma tosquiada, né? Vou dar tosquiada, irmão, perdão, me ajuda, Tereza. Vou pintar, vou mudar, tosquiada, perdão, eu vou mudar. E aí ela pega e muda, e ela chega em casa com luzes, hein, Raimundo? Aquela mulher bonita. Aí o marido olha assim, gostava de você mais daquele jeito lá, descabelada, feia. Ele não gosta de mudança, não é preparado para as mudanças incomodam. E aí, por incomodar, a gente não muda, a gente quer viver a nossa vida, entra ano e sai ano, a gente está do mesmo jeito. Entra ano e sai ano, a gente não procura mudar, renovar. E a gente fica esperando que a nossa vida seja transformada de forma milagrosa. Vai acontecer um tsunami na igreja e de repente todo mundo vai ficar. Não, você precisa decidir querer mudar. Você precisa decidir querer ser transformado. Todos os dias eu faço café na minha casa. E eu estou me tornando um especialista em café. Eu gosto. E aí eu vou pesquisar quem gosta de café, quem faz café.
e a maneira de fazer café. E olha que coisa interessante. Você sabia que para fazer um bom café, a água ela precisa atingir uma temperatura ideal? Ela tem que ter uma temperatura ideal. Não pode ferver e também não pode ficar ali. Tem que ser. E aí aquela água na temperatura ideal, quando você joga no pó de café, passa por aquele processo de transformação, o coador coa e cai lá aquele líquido preto. Quem gosta de café, irmão? Até o cheiro é diferente de um café com a água fervendo. Às vezes eu não estou muito bem em casa, eu faço o café com a água fervendo. Então a gente não quer passar por processo de transformação. Eu estou falando alguma besteira? Aquele num dia não dava, né, Raimundo? Ele está falando que eu fui na casa dele e não quis tomar o café. Mas não dá, aquele dia não dava. Aquele dia nós estávamos num propósito. Mas pode ir lá hoje? Nós vamos voltar lá. Então a gente não quer passar por processo de transformação. Mas deixa eu dizer algo para você, a transformação ela é necessária. Você não pode aceitar a Jesus, querer viver uma vida de cristão ao seu bel prazer, a sua maneira. Não, você tem que viver a maneira da Bíblia, a maneira que Deus quer que você viva. Ah não, eu aceitei a Jesus agora, mas eu quero viver do jeito... Então você não aceitou a Jesus. Porque quando nós aceitamos a Jesus de verdade, o que nós falamos para Ele? Senhor Jesus, Tu é o Senhor da minha vida. Se Ele é o Senhor da minha vida, quem manda na minha vida agora? Jesus manda na minha vida. É por isso que também você não tem que viver a sua vida de acordo com o que o pastor quer, porque o pastor não é dono da sua vida. Do que o seu líder quer, porque o líder também não é dono da sua vida. Você tem que viver a sua vida de acordo com o Evangelho, que é o poder de Deus. Então eu e você, nós precisamos de transformação. Diga para o seu vizinho, você precisa de transformação, hein? Bem, olha na bolota do olho dele, dela. Ei, você precisa. Eu preciso. Agora com muito amor e carinho, de verdade. Fala assim, se você estiver perto do seu cônjuge, né? Se você tem essa liberdade, diga para ele assim, para ela, né? Ei, mulher, me ajuda a te ajudar. Me ajuda. Nós precisamos. Só que essa transformação, ela não vem de fora para dentro. Deixa eu dar alguns exemplos para você aqui de pessoas que passaram por um processo de transformação. Por quê, pastor Arlete? Tem gente que fala, tem um discurso assim, não, eu nasci assim, e vou morrer assim, eu sou assim. Deixa eu dizer algo para você, você só vai morrer assim se você quiser. Porque se você realmente entregar a sua vida a Jesus, você vai ser transformado num filho de Deus. E agora você vai se tornar co-herdeiro com Jesus Cristo. Então você não vai morrer do jeito que você era. Você tem que passar por um processo de transformação. Ah não, pastor, eu luto uma luta dentro de mim, que o senhor não sabe. É mais forte que eu sei que é mais forte que você. Eu também tenho as minhas lutas, que às vezes eu olho e parecem ser mais fortes do que eu, mas não são mais fortes do que o meu Deus. Não são mais poderosas que a palavra do meu Deus. Então o que eu faço? Eu me predisponho a buscar ser renovado. Eu me predisponho a buscar ter intimidade com Deus, para que Ele gere dentro de mim essa transformação que eu preciso. Eu preciso ser transformado. Pessoas que foram transformadas na Bíblia, muitas, centenas de pessoas, se não dizer milhares. Olha o texto de Marcos capítulo 5, versículo 15, fala do endemoniado gadareno. Ele foi transformado num novo homem, em que momento? Quando encontrou com Jesus.
Talvez você não sabe do que eu estou falando, mas essa história, ela fala de um homem que morava numa cidade chamada Gadara. E esse homem, a maior parte da vida dele, ele vivia possuído por demônios. E não eram poucos, eram legiões demoníacas. Esses demônios atormentavam tanto este homem, que ele já não conseguia conviver no meio da sociedade. Ele não conseguia viver dentro da sua comunidade. Então o que esse homem fez? Movido pelos espíritos maus, ele andava em montes e sepulcros. O que é sepulcros? Cemitério. Ali era a residência desse homem. Ele vivia entre mortos. Ele vivia entre cadáveres. Essa era a realidade dele. Enquanto do outro lado estava a família dele, estavam os amigos dele, estava a cidade dele. Mas ele, porque estava cheio de demônios, ele vivia em cemitérios. E não foi uma semana, era anos que ele vivia assim. Até o dia em que ele encontrou Jesus. A história conta que certa feita Jesus vai passar por Gadara. E quando Jesus está passando por aquela cidade, os espíritos malignos impulsionam aquele homem para encontrar com Jesus. E vão diante de Jesus e começam a dizer para Jesus: Senhor, o que temos contigo? Ou seja, por que o Senhor veio aqui nos atormentar? Olha que coisa interessante. Eles atormentavam o homem, aqueles espíritos imundos, atormentavam aquele homem, e agora eles estão dizendo que Jesus veio atormentar eles. Estranho isso? É porque as trevas não combinam com a luz. Olha que coisa interessante. No processo de mudança, tem coisas esquisitas que vão acontecer dentro de mim e de você. A mudança não se dá, como eu disse, num passo sobrenatural, de uma maneira que não tenha um processo. É preciso passar por um processo. Então, esse homem endemoniado, diante de Jesus, ajoelhado, reconhecendo Jesus como Senhor, então Jesus começa uma conversa com aqueles demônios. Quem vocês são? E os demônios falam: nós somos legião. Ou seja, não somos um. É uma equipe inteira, em apenas um homem. E aí Jesus começa a dizer para eles: então, saem. Libere ele. Os demônios então falam para Jesus: não despeça de qualquer maneira, permita que a gente entre ali na torcida do Palmeiras, não, na porcada. Permita que a gente... Então Jesus, sai. E a Bíblia diz que, a partir daquele momento, esse homem ficou curado, liberto. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui: se eu serei transformado, eu preciso ser transformado por alguém que é mais poderoso do que aquilo que está em mim. E quem é? Jesus. Jesus. Tem gente buscando transformação no outro. Tem gente buscando transformação no trabalho. Tem gente buscando transformação em coisas. Tem gente buscando transformação naquilo que não pode transformar. É preciso buscar transformação no lugar e na pessoa certa. E somente Jesus quem pode me transformar e te transformar. Você só está aqui hoje, eu acredito, assim como eu, por causa de Jesus. Só estamos aqui por causa de Jesus. Jesus entrou na minha vida, Josi. Mudou minha história, mudou o meu destino era morte, era inferno, era cachoeirinha, cemitério. Mas eu tive um encontro com Jesus. Eu disse: eu quero ser transformado. E pasmem, eu estou com 47 anos. O processo de transformação na minha vida começou quando eu tinha 17 anos. Ou seja, são 30 anos num processo de transformação. E sabe o que eu descobri, Wagner? Ainda não estou totalmente transformado. Então é um processo, 30 anos. Muito bem. Esse homem é transformado, Tonho. E sabe o que evidencia que de fato ele foi transformado? Não foi ali, ele conversando com Jesus, não. Foi quando Jesus está indo embora, entrando no barco. Ele chega e fala para Jesus: não, cara, você me transformou, leva eu com você.
Está lá no texto, se você ler. E ele começa a discutir com Jesus: eu quero ir com você, Jesus, você me transformou. Você me transformou, eu estava preso, as correntes me prendiam, eu quebrava, eu estou todo sujo, essa era a minha vida, mas agora eu estou me sentindo, yes, eu estou livre, agora eu quero lá, E aí Jesus fala para ele: não, faz o seguinte, vai lá na sua cidade, viva com a sua família, viva com os moradores da sua comunidade, e eles verão a sua transformação. Se você continuar lendo o texto, Fernando, você vai ver que aquele homem evangelizou a cidade toda. Pastor, salvou todo mundo? Não sei se salvou, mas que ele evangelizou a cidade inteira. Por quê? Porque agora ele não é mais um endemoniado, porque agora ele não é alguém que vive em sepulcros. E muitos de nós, pasmem, está vivendo em sepulcros da alma. Aparentemente está tudo legal, mas lá dentro está como um sepulcro caiado, está podre, está ruim, está sujo, está oprimido. Não, se você teve um encontro com Jesus, a transformação é aqui dentro, e as pessoas começam a notar. Você vai aonde você vai, as pessoas olham: ué, mas você não era? Então, eu era, agora eu não sou mais, agora eu encontrei com Jesus. As pessoas começam a notar no seu linguajar, na maneira como você fala, na maneira como você faz negócios, na maneira como você se posiciona, nos lugares que você vai, nas festas que você costuma participar. As pessoas te notam. Mas é preciso querer ser transformado. Um outro caso de transformação, nós vemos lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 1 a 3. Ali fala que várias mulheres que caminhavam com Jesus, elas foram transformadas em nova criatura. Mas tem uma delas que se destaca, que é a Maria Madalena. Quem lembra da Maria Madalena? É, a Maria Madalena. A Bíblia diz que Jesus libertou ela de 7 demônios. Ô, irmão, um demônio só dá problema, imagine 7. Ela era endemoniada. 7 demônios. E a história conta que essa mulher, por ser possuída por demônios, os homens abusavam dela, aproveitavam da situação frágil e fragilizada dela. Uma mulher que sofrera demais, uma mulher que viveu parte da sua vida sofrendo, machucada, amargurada, correndo para lá e para cá, sem respostas, até o dia que encontrou com Jesus. Ô irmão, encontrar com Jesus foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Encontrar com Jesus é a melhor coisa que você precisa fazer na sua vida. E deixa eu dizer algo para você, Ele está aqui neste dia. Você pode ter um encontro com Ele. Pastor, mas como isso? A Bíblia diz: onde estiver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ali Ele se faz presente. Então eu creio que Jesus está aqui. E Ele veio aqui para te libertar, Ele veio aqui para te curar, Ele veio aqui para que você seja transformado, transformada. Foi isso que aconteceu com a Madalena, com a Maria Madalena. Quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus muda a história dela. E ela se torna uma das mulheres mais influentes no ministério de Jesus. Aonde Jesus vai, ela está indo atrás. Aonde Jesus está caminhando, ela está lá servindo Jesus. Os testemunhos dessa mulher agora é de uma mulher curada, uma mulher restaurada. Você não vê mais a Maria Madalena aí nos bostecos da vida, nos prostíbulos da vida. Você não vê aí a Maria Madalena lá no Instagram tirando uma foto de biquíni e colocando para a galera ver, para geral admirar. Você não vê a Maria Madalena fazendo isso? Uma mulher transformada, ela está nos pés de Jesus continuamente. Uma mulher transformada, ela deseja Jesus. Uma mulher transformada, ela quer a beleza de Jesus na vida dela. Ela se guarda, ela se cobre, ela se protege. Uma mulher transformada. Assim era Maria Madalena,
que outrora era abusada, que outrora era ridicularizada, agora é uma mulher de valor, transformada. Jesus transformou aquela mulher. E deixa eu dizer algo para você. Assim como Maria Madalena transformada, você também pode caminhar a sua vida de transformação aos pés de Jesus. Não tem como querer viver uma vida de transformação sem antes estar com Jesus. Você precisa encontrar Jesus. E como é que eu encontro Jesus, pastor? Estando na presença dEle, continuamente. Não se dá apenas numa reunião como essa de 2 horas. É de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias nos pés de Jesus. Jesus libertou essa mulher. Então você começa a perceber que a transformação é possível, sim ou não? Claro que é. Pessoas improváveis, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que já haviam sido esquecidas, pessoas que a sociedade virava as costas, quando passava, sai, você está fedendo, sai daqui, você é pecadora, sai daqui. Agora começam a viver uma vida digna, uma vida com Jesus, de transformação. Mas aí você está aí dizendo, não, mas eu não consigo vencer esse meu pecado de estimação. Eu não consigo vencer essa minha vida, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Deixa eu dizer algo para você, por si só você não consegue mesmo não. Mas se você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, Ele transforma tudo dentro de você. Mas você precisa dar um passo. Você precisa querer. Você precisa decidir querer. Um outro texto lá em João 4, versos 6 ao 42, fala de uma outra mulher que foi transformada, viveu um processo de transformação. Quem foi? A mulher samaritana. Lembra desta? Samaritana. O que tem a ver isso, pastor? Os samaritanos, até hoje, odeiam os judeus. Eles não se associam, porque eles acham que os judeus têm o Deus só para eles, porque os judeus os maltratam, porque os judeus não. Então a história conta que Jesus decide passar em Samaria. E quando Jesus decide passar em Samaria, Jesus vai até um poço. Chegando nesse poço, a mulher está lá tentando tirar água. Jesus sentado fica observando essa mulher tentando tirar água. Então Jesus inicia um diálogo com ela dizendo, você pode me dar um copo com água para beber? E essa mulher começa a indagar Jesus sobre aquilo. E para resumir esse assunto, Jesus olha para ela e fala assim, olha, se você soubesse quem que está te pedindo de beber, você pediria e ele te daria água viva. E ela diz, mas Senhor, o poço é fundo, como é que você pode tirar água viva daí? De novo aquela história, lembra de Nicodemos nascer de novo? As pessoas carnais não discernem as coisas espirituais. Então Jesus começa a se revelar àquela mulher. E Jesus começa a falar com ela sobre os seus assuntos mais terríveis. Qual era a maior dificuldade que aquela mulher? Aquela mulher era vista como uma prostituta. A sociedade recriminava ela. Sabe por que ela veio naquela hora do dia tirar água? Porque naquela hora não vinha ninguém. E como ela era tida como uma mulher impura, ela não poderia estar perto de gente. As pessoas escorraçavam ela. Mas Jesus está ali para abraçar. Então Jesus começa a dizer para ela, então, chama o teu marido. E ela diz, Senhor, não tenho marido. E Jesus fala para ela, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e esse que você tem não é teu marido. Ou seja, era uma mulher com uma moral comprometida. Então essa mulher logo reconhece que Jesus é um homem de Deus. E Jesus começa a se revelar a ela como o próprio Deus. Aquilo foi tão glorioso, tão poderoso, que aquela mulher, ela volta para a sua cidade e começa a dizer para todo mundo acerca de Jesus.
antes de falar com Jesus, ela ia tirar água sozinha, num horário terrível que ninguém ia. Ela não queria ser vista. Depois do encontro com Jesus, ela prega para a cidade inteira. Faz sentido para você, irmã? Faz sentido para você isso? Quando nós vivemos o processo da transformação dentro de nós, nós queremos falar sobre aquele que transformou tudo. Se você não tem desejado falar do amor de Jesus para alguém, deixa eu dizer algo para você. Você está com um problema. Tem alguma coisa que precisa mudar aí dentro de você. É por isso que eu comecei essa ministração dizendo: todos os dias nós temos que passar pelo processo da renovação. Todos os dias nós temos que estar nos pés de Jesus, buscando ser renovados. Porque senão, nos esquecemos do que Jesus já fizera por nós na cruz do Calvário. Porque senão, a cruz, ela se torna o emblema maior, e nos esquecemos que o emblema maior, ou seja, o personagem maior de tudo isso, foi Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou. Constantemente você precisa estar passando por um processo de renovação. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele revela que na nova criação de Deus, nós devemos nos despir do velho homem, com seus defeitos, e nos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Você precisa abrir mão da velha natureza. Ah não, pastor, nasci assim, nasci com ela, vou morrer com ela. Não, Jesus morreu e ressuscitou, para que você vivesse em novidade de vida, para que eu e você vivêssemos uma vida que vale a pena ser vivida. Nós não viemos à igreja simplesmente para falarmos que temos uma família espiritual, não. Nós viemos porque nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. E assim como Ele é, nós precisamos nos comportar diante dessa sociedade, que está corrompida, que está manchada pelo pecado, que perdeu os seus valores. Você precisa ser transformado. Eu preciso ser transformado. Nós precisamos sair, irmão, daquele tipo de pensamento. Não, é tudo assim. É assim mesmo. Está tudo... Essa semana eu conversando com um empresário, e ele preocupado com os negócios, com a economia. Não, é assim. Sempre foi assim. Sempre será assim. E eu pensando comigo não é assim não. Aqui dentro está acontecendo coisas. Aqui dentro, Wagner, a água está fervendo. O café vai sair. Já já o cheirinho do café vai subir. Você vai sentir aqui dentro alguma coisa está acontecendo. Dentro de você alguma coisa precisa estar acontecendo também. Você não pode conformar, Tom. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com essa vida. Não se conforme. Ah não, mas são anos assim, eu estou levando... Não se conforme com isso. Seja transformado dentro do seu interior. Busque isso. Se jogue nos pés de Jesus, clame por isso. Ele tem um interesse enorme em ajudar você nesse processo de transformação. Porque Ele quer ver você vivendo em novidade de vida. O texto diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmão? Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Irmão, é uma característica minha. Eu sou meio difícil de dar risada com qualquer coisa, viu, irmão? A natureza pecaminosa, ela é bruta. É bruta. À medida que você vai encontrando com Jesus, irmão, até quando meia dúzia de tonto enche a boca de água e começa a fazer... Ontem quase que eu fiz xixi nas calças, irmão. Na hora que eu recebi esse vídeo,
Eu falei, esse povo é o meu povo, são os meus irmãos, tudo alegre, tudo um mais doido, que é transformar, nova criatura, irmão. Jesus te tira lá daquela vida de pecado e te faz viver em novidade de vida. Isso não é glorioso? Aleluia, isso é glorioso, isso é poderoso. Viver em novidade de vida. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 12 e 14, o apóstolo Paulo, este que foi transformado em uma nova criatura, ele dá o seu testemunho pessoal dizendo: e dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. E a graça do Senhor nosso superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Outrora eu era um pecador, um miserável. Antes eu perseguia a igreja. Antes eu falava mal. Antes eu batia nas pessoas. Antes eu caluniava as pessoas. Antes eu consentia na morte das pessoas. Mas eu dou graças ao meu Deus, porque Ele me encontrou, e me encontrando, Ele mudou tudo aqui dentro de mim. E você conhece a história do Paulo, de um perseguidor, agora ele se torna um homem perseguido. Por quê? Porque quando você é transformado, você vive em novidade de vida, e viver em novidade de vida, vai exigir em você resiliência, vai exigir em você perseverança, vai exigir em você coragem, vai exigir em você disposição e disponibilidade. Ah não, eu vou viver em novidade de vida, não, porque quem não passou por esse processo vai te perseguir agora, vai falar mal de você, porque vai ver você prosperar, porque vai ver você alcançar, porque vai ver coisas gloriosas na sua vida, então vão te invejar. E você vai ter que decidir permanecer focado na transformação que está acontecendo dentro de você. Você que é casado, você sabia que a maior inveja do ímpio é o seu casamento? Como assim, pastor? Você que é casado, tem a sua esposa, tem o seu esposo, seus filhos, o ímpio te inveja, porque ele olha para o seu casamento e fala: não é possível, como é que pode? Não pode ser assim. E qual é a inveja? Ele não consegue ser igual a você. Ele não consegue viver a vida que você tem, que você leva, a maneira que você conduz a sua família. Então ele te inveja. E ele te invejando, ele abre portas para Satanás vir e usar a boca dele para intentar contra você, intentar contra a sua família. Então você precisa proteger a sua família. Você precisa proteger o seu casamento das invejas, da ira do homem pecaminoso que não quer ser transformado. Então deixa eu dizer algo para você: se o seu casamento tem sido alvo da inveja dos outros, dê glória a Deus, você está no caminho certo. Agradeça a Deus, e mais do que nunca, proteja a sua família, cuide da sua família, mostre para sua esposa, esposo, que você é um homem que decidiu viver o processo da transformação. Mostre para o seu esposo, esposa, que você é uma mulher que decidiu viver o processo da transformação. Mostre para os teus filhos que eles têm um guarda-chuva para protegê-los no dia de chuva e no dia de sol quente. Você precisa buscar ser transformado. Eu preciso buscar ser transformado. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: que aquele velho homem, que era o Saulo, que se tornou Paulo, depois de viver um processo de transformação, ele passou por muitos processos de perseguição, prisões, calúnias, escassez. A vida cristã, irmão,
não é tão romântica como se ensina por aí. A vida cristã, ela demanda renúncias. A vida cristã, ela exige querer ser transformado. E você que já entrou nesse barco, o que me cabe e o que te cabe é se submeter a Deus e dizer a Ele: eis-me aqui, transforma-me. Eis-me aqui para os teus propósitos. Eu quero ser transformado, me ajuda nisso. Você não pode viver mais os seus próximos 10, 15, 20, 30 anos do mesmo jeito. Você precisa andar em novidade de vida. Ô irmão, essa sociedade precisa de gente como você, vivendo em novidade de vida. Gente de fé. Gente que se submete à autoridade do poder da palavra de Deus. Gente que vive de fé em fé e glória em glória. Gente que não se conforma. Eu não posso me conformar, irmão. Você tem que ser igual ao corintiano. Não se conforma com isso. O corintiano ele fala: não se conformo. Não se conformo com esse time. Você não pode se conformar com a sua vida. Essa vida rasa, medíocre. Essa vida sem Jesus. Não, irmão. Deixa eu dar um testemunho para você aqui, eu quero terminar com isso. Eu não vou falar o nome desse irmão, porque ele é muito discreto. Nós estamos para fazer o evento agora. E nós vamos trazer lá de Orlândia a nossa igreja. De lá está vindo um ônibus. E parte da nossa igreja em Orlândia se dá por senhoras. Já contei isso aqui para os irmãos. Nós estamos ganhando um asilo inteiro lá para Jesus. Muitos senhores. Para não falar velha guarda, né? Velhinhos. E os recursos é da igreja rica. E o pastor Melo, ele nunca, em 10 anos que ele está ali, ele nunca me ligou para falar: pastor, precisando de dinheiro, pastor, nunca. Mas não precisa, né? A gente já se antecipa. Mas nesse caso específico eu não falei nada. E ele me ligou um dia e falou: pastor, o ônibus aqui está caro. Está quase R$7.000 para ir. E eu falei: e os recursos, pastor? Não, pastor, a gente vai fazer um bazar aqui, uma rifa ali. Eu falei: amém, irmão. Mas se precisar de alguma coisa, liga para a Iris, o dinheiro é dela. E aí eu compartilhei. Nós estávamos reformando aqui a igreja, aqui, a Cepinha, que já está quase pronto. E eu compartilhei com esse irmão que nós íamos trazer o pessoal de Orlândia. E não falei para ele que os irmãos estavam levantando recurso. Não falei nada. Esse irmão olhou para mim assim e falou assim: pastor, eu queria dar uma oferta lá para o ônibus de Orlândia. Falei: amém, irmão, dá. Ele falou: mas tem que vir com carro forte, né, pastor? Você vai andar com tudo isso de dinheiro no bolso? E aí esse irmão deu uma oferta generosa para a gente trazer os irmãos lá de Orlândia. Agora, pasmem. Esse irmão, quando se converteu, e ele está aqui hoje, ele não tinha um coração generoso assim. Muito pelo contrário. Ele era egoísta, assim como eu. Pensava nele. Só nele. Tanto é que a vida lhe trouxe algumas consequências de pensar só nele. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, tudo mudou.
tudo vai mudando, porque todos nós que aqui estamos como aquela água que está no fogo. Ainda estamos em um processo. Só que se eu e você não decidirmos querer passar pelo processo, vamos ficar ano entra ano do mesmo jeito, com a velha natureza mandando na gente. E hoje, para a glória de Jesus, esse irmão, ele nos serve de uma maneira tão gloriosa, tão poderosa, tem um coração quebrantado, um coração generoso, um coração disposto a servir, a amar. Esse irmão, antes de se converter, irmão, pensa, na igreja já, mas ainda não tinha sido convertido. Eu quis dar uma oferta para ele, e ele recusou a minha oferta. Não, a esposa dele precisou dizer para ele assim: rapaz, aprenda a ser abençoado. Você sabia que sendo abençoado você está abençoando o outro? E ele ali muito sisudo ainda, mas hoje é uma bênção, se você dá ele pega. O que é isso? É o Espírito Santo fazendo algo dentro.